Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ter um carro ou viver de Uber? Vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas e se você não me conhece, eu sou Samuel Bellinelli e vem comigo no Investir e Ponto. Para aqueles que estão acompanhando, o preço dos carros dispararam, muito em função da escassez de semicondutores, que é um dos efeitos causados pela pandemia. E isso gerou um desbalanceamento entre oferta e procura. E tudo isso impacta principalmente aquelas pessoas que estão querendo comprar um carro, porque os preços que estão sendo praticados hoje estão muito altos, tanto para carros novos, 0 km, quanto para carros usados. Sem contar o preço da gasolina, manutenção, IPVA, seguro e todos os outros custos que estão sobre essas quatro rodas. Diante disso, é inevitável se fazer a pergunta: será que vale a pena ter um carro? Vamos acabar de uma vez por todas com essa dúvida de maneira simples e direta. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, aperte aqui embaixo, se inscreva e me acompanhe nos próximos vídeos. E se você gostar do conteúdo que eu vou passar aqui para você, não esqueça de deixar o seu like. Bora pro conteúdo! A decisão de ter um carro ou não, sem dúvida nenhuma, envolve vários aspectos pessoais. Mas o meu objetivo aqui é te abrir os olhos o máximo que eu puder com relação às possibilidades que você tem na mesa. Mas vamos lá para a essência desse vídeo. Será que financeiramente vale a pena ter um carro novo ou um carro usado? Ou andar de Uber, ou andar de táxi? Vamos resolver isso agora. Em minhas pesquisas para resolver essa questão, eu encontrei uma calculadora muito legal. Lá no site do Valor Invest podemos encontrar a resposta financeira que estamos procurando. Inclusive, o site do Valor Invest traz sempre ótimas notícias do mundo financeiro. Recomendo que, esporadicamente, você dê uma passada por lá para se inteirar um pouco mais do mundo financeiro. Mas vamos lá, vamos para a tela do meu computador. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição e caso você queira consultar, fique à vontade, ela é bem legal. Nessa calculadora do Valor Invest eu consigo fazer uma comparação entre ter um carro, andar de Uber ou andar de táxi. E a primeira pergunta que eu preciso responder aqui é: quantos quilômetros você percorre? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma pergunta muito importante que pode mudar completamente o resultado da sua comparação. Vamos fazer o nosso primeiro simulado aqui, supondo que a pessoa rode 10 quilômetros por dia, o que representa 300 km por mês. Depois disso, você vai rolar aqui abaixo e terá uma série de outras perguntas que você precisa responder, tá? E aqui ao lado, no comparativo, vai sair o resultado de qual deles valem mais a pena, o carro, o táxi ou o Uber. Então vamos preencher primeiramente com o valor do carro. Aqui eu fiz uma pesquisa para encontrar os carros mais baratos que estão sendo mais vendidos atualmente. Foi quando eu cheguei a um dos resultados que o Fiat Argo modelo 1.0 é um dos que estão sendo mais vendidos atualmente. E eu fui atrás para descobrir qual que era o preço desse carro. E aqui no site, nesse site do Alto Papo, eu encontrei os carros mais baratos aqui em 2022 e um deles é o Fiat Argo 1.0, aqui 6 válvulas, com o valor de R$ 69.990. Sem dúvida nenhuma é um preço relevante para um modelo de entrada, não concorda? Mas vamos trabalhar com esse valor, R$ 69.990. Então o valor do automóvel, R$ 69.990. Qual que é o valor do seguro? A cotação de um seguro depende das características do condutor, da região onde ele mora, para que ele vai utilizar esse veículo. Então o custo, o valor do seguro, ele vai variar de caso para caso. Mas eu fui atrás de um valor médio de seguro para esse modelo de veículo. E aqui no site do Valor Invest eu encontrei um preço médio de seguro para o Fiat Argo 1.0 de R$ 1.851 para homens e de R$ 1.568 para mulheres. Vamos considerar aqui o caso mais crítico, o preço de seguro para homens de R$ 1.851. Vamos levar esse valor lá para a nossa calculadora, R$ 1.851. Aqui eu tenho que preencher o valor do IPVA. O IPVA é uma porcentagem em cima do valor venal do veículo
e cada estado pratica uma porcentagem diferente. Aqui em São Paulo, que é a região onde eu moro, a alíquota aplicada é de 4%. Então eu tenho que considerar 4% em cima do valor do veículo, que é R$ 69.990. E isso vai dar um valor médio de R$ 2.800. Vamos colocar aqui R$ 2.800. Estacionamento. Quando você tem um carro, você tem que se preocupar com estacionamento. Ah, mas eu tenho uma garagem própria. Mas se você tem uma garagem própria, você vai deixar de alugá-la, você vai abrir mão de uma renda para estacionar o seu carro nela, correto? Qual seria o valor do aluguel dessa garagem que você tem disponível? E se você não tem garagem, quanto que você vai pagar para estacionar o seu carro? Aqui na região onde eu moro, a média que as pessoas estão cobrando por aluguel de garagem é R$ 200 por mês. Vamos considerar esse valor. R$ 200 por mês. Manutenção chega a ser um pouco imprevisível, mas vamos considerar aqui aquelas manutenções recorrentes, aquelas que você costuma fazer na concessionária ou por você mesmo, fazendo a troca de óleo, troca de filtro, alinhamento, balanceamento, e para isso vamos considerar um valor médio de R$ 500 a cada 6 meses. Se nós estamos considerando R$ 500 em 6 meses, isso dá um valor aproximado de R$ 83 por mês. Multas, vamos considerar que nós somos ótimos motoristas, atentos a tudo no trânsito e não vamos levar nenhuma multa, vamos deixar em zero. Consumo por litro, eu já fiz essa pesquisa e eu vi que o Argo roda em média 14,2 km com 1 litro de gasolina. 14,2 km por litro. E qual que é o preço do litro? Aqui na região onde eu moro, o preço do litro da gasolina está em média R$ 6,15. R$ 6,15 por litro de gasolina. O restante dos valores essa calculadora já traz automaticamente, que é o combustível, né? O quanto você consome de combustível por mês, a depreciação do veículo, que aqui nessa nota baixa está falando que foi considerado uma depreciação anual de 8% do valor do veículo. O licenciamento ele já traz automaticamente, que é o licenciamento praticado aqui no estado de São Paulo. E o seguro obrigatório também traz automático. E o custo oportunidade. O que seria esse custo de oportunidade? Seria se, ao invés de comprar o veículo, eu pegasse esse valor de R$ 69.990 e aplicasse a uma taxa Selic. Essa seria a rentabilidade que eu teria mensalmente livre de impostos, é o que está falando nessa nota também aqui abaixo. Tá legal, preenchemos todos os valores relacionados ao carro. Agora vamos rolar abaixo e ver o comparativo com o táxi. Aqui são as informações que já são preenchidas automaticamente, mas vamos apenas conferir. Estamos considerando 60 corridas por mês, você pode editar isso daqui, tá? Pode colocar 50 se quiser, por exemplo, mas vamos deixar como estava, 60 corridas por mês, ou seja, 2 por dia, ida e volta, inclusive aos finais de semana. Todos esses valores são preenchidos automaticamente e aqui tem uma nota, os valores consideram o preço praticado na bandeira 1 na capital paulista. Caso o preço na sua região seja outro, você pode vir aqui e editar, trocar o preço da bandeira, o preço por quilômetro percorrido, algo assim. Mas eu vou manter esses valores que estão aqui. Rolando mais abaixo, a gente vê o comparativo com o Uber, que também são dados que foram preenchidos automaticamente, considera as mesmas 60 corridas por mês. Da mesma forma, os valores consideram o preço mínimo do Uber X na capital paulista. Agora vamos ver o resultado desse comparativo. Se você for olhar aqui ao lado, na parte comparativa, ele já dá um resultado falando que o Uber é mais barato. Se você for comparar o custo de se ter um carro com os parâmetros que colocamos aqui, é de R$ 22.000 por ano. Enquanto se eu optar por andar de táxi, eu vou gastar em um ano R$ 13.620. E se eu optar em andar de Uber, eu vou gastar R$ 13.125. Olha que bacana! Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Lembra que eu comentei que a informação mais importante e fundamental aqui para a tomada de decisão é essa pergunta: quantos quilômetros você percorre?
No caso, nós colocamos 10 km por dia. Vamos supor que você não rode 10 km por dia, você rode 60 km por dia. Ou seja, 30 km para ir, 30 km para voltar do seu trabalho. E aos finais de semana você vai andar para lá e para cá, também vai rodar 60 km. Vamos ver o impacto disso. Olha que nesse caso, para quem roda 60 km por dia, o carro é mais barato. Ou seja, eu terei um custo de se ter um carro de R$30 mil em média por ano, enquanto que o Uber, que é o que mais se aproxima, eu gastaria R$42.511. Veja que a decisão para se ter um carro ou não é o quanto você percorre por dia, em termos financeiros. Ah, Samuel, mas você fez um comparativo considerando um carro zero. E se eu considerar que eu não vou comprar um carro zero, vou comprar um carro usado num valor de R$35 mil, por exemplo, ou R$30 mil. Vamos considerar um carro usado de R$30 mil. Vamos ver o que acontece? R$30 mil. Vamos voltar aqui para 10 km de percurso por dia. O seguro não vamos mudar, vamos manter esse valor de seguro apenas para simulação. O IPVA é 4% do valor do veículo, que em cima de R$30 mil, 4% dá R$1.200. Estacionamento, os mesmos R$200. Manutenção, aqui a manutenção vai ser um pouco mais caro, porque é um carro um pouco mais idoso, então a gente tem que dar mais atenção, fazer ajuste, trocar uma peça ou outra. Vamos considerar aqui uns R$100 por mês de manutenção. Multas, vou considerar que eu sou um ótimo motorista, não vou levar nenhuma multa. O consumo desse meu carro, vamos manter os 14,2 de consumo, tá bom. Preço por litro não muda, combustível tudo automático, beleza. Então aqui, considerando um carro mais idoso, eu vou ter um custo anual de R$13.830, enquanto que o Uber eu vou ter R$13.125. O Uber é mais barato, mas veja que é pouca coisa mais barato. Os dois estão na faixa de R$13 mil. Então, para uma pessoa que roda apenas 10 km por dia, ao invés dela comprar um carro zero, vale mais a pena pensar em comprar um carro usado. Os custos anuais será mais baixo. Agora imagine se a pessoa roda aqueles 60 km por dia. Vamos ver como é que fica a nossa conta. Se você for ver uma pessoa que roda 60 km por dia e opta por comprar um carro no valor de R$30 mil, um carro usado, veja que a vantagem de se ter um carro é bem maior em comparação com andar de Uber ou de táxi. Veja que é metade do preço. Os custos anuais de um carro desse é R$21.910, R$22 mil, enquanto que andar de Uber custa R$42 mil em média. Vamos fazer um resumo então. Se você for analisar pelo aspecto financeiro, se você roda poucos quilômetros por dia, vale mais a pena pensar em andar de Uber em comparação com um carro zero. Por outro lado, se você for pensar em ter um carro antigo, um carro mais barato, talvez valha a pena você ter um carro mais antigo, mais barato, mesmo que rode poucos quilômetros por dia, em comparação com o Uber. Agora, se você roda muito por dia, roda muitos quilômetros, tanto o carro 0 km quanto um carro usado vale mais a pena do que andar de Uber ou de táxi. Isso porque você faria muitas corridas longas e o custo da corrida, juntando isso ao longo do tempo, ao final do ano seria menos vantajoso. Mas vamos lá, eu preciso ressaltar que cada caso é um caso. Aqui nós analisamos a questão financeira da coisa. Mas existe aquele tipo de pessoa que está numa situação que precisa de um carro, independente se é mais vantajoso financeiramente ou não. São aquelas pessoas que têm uma criança de colo e quando vai sair de carro precisa ter uma cadeirinha instalada no banco de trás para carregar a criança ali. Ou aquela pessoa que tem um familiar com necessidades especiais, dificuldade de mobilidade, entre outras situações que obrigam
as pessoas a terem um carro ali disponível para o dia a dia. Além disso, tem aquelas pessoas que estão bem estabelecidas financeiramente e querem dispor desse conforto adicional de ter um carro disponível na sua garagem para sair, fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. É um conforto a mais também. E independente da questão financeira da coisa, ela tem condições de manter esse luxo, manter esse conforto a mais. Concorda? E agora é com você. E se você gostou desse vídeo e acha que eu mereço, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para me acompanhar nos próximos conteúdos. E se você conhece alguma pessoa que esteja pensando em comprar um carro ou vender, compartilhe esse vídeo que talvez pode ajudá-lo. Vou ficando por aqui, muito obrigado por ter me acompanhado, espero ter ajudado você na sua jornada de investimentos e decisões financeiras. Deixo um grande abraço, meu amigo, e tchau!